E uma fonte me escreveu aqui, está acompanhando o programa, falou: o Bolsonaro ele não estava triste ou deprê porque ele perdeu a eleição, ele estava triste porque ele não conseguia dar o golpe. Gostar disso, são coisas diferentes, é uma fonte que acompanha de perto a investigação. Ele não estava triste porque ele, como ele tem a teoria da conspiração, ele achava que tinha algum problema, tal. Ele acreditava naquela mentira, mas ele estava irritado e para baixo porque ele não conseguia o apoio necessário para dar o golpe de Estado. E fala, fizemos tudo o que pudemos, ele fala coisas nesse teor. O que ele estava tentando era trazer de vez as Forças Armadas para o lado dele, coisa que ele não conseguiu. Até na live de despedida que ele fez antes de decolar para os Estados Unidos, ele fala exatamente nesse mesmo tom. Né? Frustrado. Exato. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 15 de março de 2024, são 18 horas. E é impressionante a quantidade de dados que estão aparecendo em relação às delações dos comandantes militares, do ex-comandante do Exército e do ex-comandante da Aeronáutica, que mostram realmente uma trama golpista enorme, uma quantidade de elementos de prova, como chamam os especialistas, em um nível impensável. É muita informação, ao ponto que o jornal o Globo criou uma página para atualização online das novas notícias que estão chegando. Eu fiz um compilado de algumas notícias mais interessantes para você, mas vamos partir do seguinte princípio. A Polícia Federal acaba de dizer o seguinte: olha, nós temos aí a certeza e as provas de que o Jair Bolsonaro tentou dar um golpe. O que vale dizer que ele tentou implantar uma ditadura militar, porque ele ia prender meio mundo, como já informou a revista Veja na edição da semana passada, né, não desta sexta-feira, da sexta-feira da semana passada. A revista Veja publicou uma matéria com a delação de Mauro Cid, e nessa delação Mauro Cid diz que o Bolsonaro queria prender todo mundo. Quem era todo mundo aí não se sabe direito, mas devia ser muita gente, né? Pelo que ele disse, seriam autoridades, governadores. A gente sabe que ele ia prender o presidente do Congresso, ia prender 2 ministros do Supremo, muito provavelmente alguns governadores não alinhados com ele, né? E, na verdade, então, a Polícia Federal está basicamente dizendo que tem provas que o Bolsonaro queria implantar uma ditadura militar. Seria dado um golpe militar no país. Isso é importante que as pessoas saibam. Tratava-se de um golpe militar. Quem conduziria esse golpe seriam os militares, e tudo estava na mão dos militares. Seria formado um comitê eleitoral para julgar se a eleição foi limpa. E esse comitê eleitoral que ia julgar se o TSE não roubou era formado dos 10 membros, 8 eram militares, e os militares tinham a cartada final. Então íamos voltar ao regime militar de 1964, que Bolsonaro tanto elogia. Esse é o ponto. Então vamos ver esse compilado de notícias aí, que é impressionante. E tem mais uma coisa: mostra os militares, os golpistas que pretendiam fazer tudo isso como um bando de trapalhões. Eles são um bando de trapalhões, fizeram tudo errado, pareciam estar muito distanciados da realidade. Vamos ver todo esse material. Primeiramente, vamos ver aqui. A Polícia Federal avalia que depoimentos de Freire Gomes e Batista Júnior esclarecem participação efetiva de Bolsonaro em plano golpista. Ex-presidente é investigado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. E aqui nessa matéria, a Polícia Federal fala que ele tentou. Já tem provas que ele tentou, está tudo revelado, tudo comprovado, agora é só fazer a denúncia. A íntegra do texto do Bolsonaro para implementar o golpe de Estado está aqui
na verdade é um pouco longo o material, né? Eu não vou ler tudo, vou ler só o começo para você ter uma ideia. Ordem e progresso. O lema da nossa bandeira requer nossa constante luta pela segurança jurídica e pela liberdade. Ainda bem que ele botou segurança jurídica e liberdade entre aspas, né? Porque na verdade não se tratava realmente de segurança jurídica e muito menos de liberdade no Brasil, uma vez que não há ordem sem segurança jurídica nem progresso sem liberdade. Nossa Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, reúne normas gerais favoráveis à segurança jurídica e à liberdade da sociedade brasileira, um monte de baboseira, e aqui ele basicamente pede tudo isso que eu falei para vocês e cita lá as 4 linhas da Constituição, né? Tem a cara dele esse texto, inclusive ele deve ter escrito e alguém corrigiu os erros de português. Aqui você vê, olha só o que é isso. Tentativa de golpe. Acompanhe em tempo real os novos detalhes dos depoimentos de militares e aliados de Bolsonaro. E aqui vai, tem vários pontos, resumo, destaque, últimas atualizações, porque é muita coisa. Vamos ver algumas coisas aí, eu vou só citar o título e do que se trata. O que prevê a Constituição sobre Estado de Defesa, citada em minuta golpista, o instrumento aumenta os poderes do Executivo para conflitos que ameaçam gravemente a ordem institucional. Pode ser uma invasão, uma epidemia, pode ser se a população estiver revoltada, fazendo saques, né? Mas isso, Estado de Defesa, ele se destina muito mais a uma invasão do território nacional por uma potência estrangeira, alguma coisa assim. Mas era isso que ele estava pretendendo usar. O presidente do Instituto, que disse que as urnas estavam com defeito depois da eleição e que fez o PL entrar no STF com pedido para anular só as urnas em que o Bolsonaro perdeu e deixar as outras válidas, ele diz não se lembrar de conversa com o chefe da FAB. O brigadeiro Carlos Batista afirma que apontou inconsistências no relatório e ainda disse... Esse aqui é o presidente do Instituto Voto Legal. E o Batista Júnior, ele disse que era um documento mal redigido e cheio de inconsistências. E aí o Bolsonaro colocou o sujeito para falar que... Tá aqui, Batista disse que ressaltou ao Bolsonaro que o estudo do tal voto legal era mal redigido, não é, mal escrito, tinha erros técnicos e estava repleto de sofismas, ou seja, de premissas falsas, né? Gênio que embasou o pedido golpista do PL diz à Polícia Federal que não viu fraude eleitoral. O empresário contratado para a auditoria do partido de Bolsonaro e elogiado por Valdemar afirma que não concordou com o pedido de anulação dos votos. O empresário Éder Balbino, dono da Gaio-Io, que colaborou com a auditoria do PL, que pediu a anulação de parte dos votos das eleições presidenciais, disse à PF que não encontrou indícios de fraude nas urnas e não foi o que o Valdemar Costa Neto disse, né? Aí vão aparecendo montes de provas, inconsistências, é uma coisa que pinta esses golpistas como trapalhões mesmo, né? Aqui a gente tem a Zambelli. Numa certa altura, o chefe da FAB disse que uma deputada do baixo clero da Câmara tentou convencê-lo a apoiar o golpe do Bolsonaro, e ele disse que era uma deputada do baixo clero, estava tentando, né, convencê-lo a apoiar o golpe, e ela ironizou, disse ser uma deputada do baixo clero, disse assim: eu não sabia que generais de alta patente aceitavam pressão de uma deputada de baixo clero, escreveu no X, antigo Twitter. Na verdade, ele não aceitou coisa alguma, né? Ela queria dizer alguma frase de efeito, não tem muito o que dizer. Essa aí, ela está com a cela dela bem reservadinha lá. Coronel diz que mensagens golpistas com Cid foram conversas de amizade, um tal de Romão, não sei das quantas aí.
E eles falaram sobre golpe e tal, ele e o Mauro Cid, e a conversas de amizade. Conversas de amizade sobre dar um golpe. E daí? O que muda isso, né? E aqui a gente tem, declara o estado de sítio, o que é e por que a medida tão extrema. Aí explica por que é que o Bolsonaro... medida extrema para casos de guerra ou comoção grave. É para isso que serve o estado de sítio, né? Não tem uma lógica implantar estado de sítio porque há uma suspeita de urnas eletrônicas fraudadas, que na verdade a suspeita não existia. O Bolsonaro autorizava o Mauro Cid a falar com comandantes, diz ex-chefe do Exército. Mas claro, o Mauro Cid era o porta-voz do Bolsonaro, né? Ele não tinha porta-voz, o porta-voz era o Mauro Cid. Bolsonaro pediu conselho à Advocacia Geral da União para contestar as eleições. Ele procurava dar uma aparência de legalidade a tudo aquilo, né? O Anderson Torres quer dar novo depoimento após a acusação de dar suporte jurídico ao golpe. Então ele vai tentar emendar a história, remendar a história, mas ele aparece muito vinculado à tentativa de golpe. O general sugeriu quem prenderia Moraes e disse que em janeiro seria golpe. Ou seja, tinha que prender o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, antes do fim do mandato do Bolsonaro para não ser golpe. Se prendesse um ministro do Supremo ainda no governo Bolsonaro, não seria golpe. Se prendesse depois do governo Bolsonaro, seria golpe. Eu não sei como é que funciona a cabeça desses caras. Diz que o general Heleno ficou perplexo, ficou surpreso após a aeronáutica rejeitar o golpe. Ele tinha certeza que ia ser aceito. O Carlos Almeida Batista Júnior, que detonou e delatou o Bolsonaro, disse à Polícia Federal que Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, ficou espantado após ouvir que a Força Aérea não participaria do golpe de Estado. O Batista Júnior disse que afirmou de forma categórica ao general Heleno que a Força Aérea Brasileira não participaria dessa presepada. E aqui, depois do tiro de misericórdia de general, Bolsonaro recebe a pá de cal do brigadeiro. Porque o brigadeiro e o general ali, eles acabaram com o Bolsonaro, contaram tudo, entregaram documentos, entregaram datas, entregaram tudo. A Polícia Federal tem prova até demais e já comunicou que fechou, que já tem tudo que precisava. Não à toa, o depoimento desses dois, do Batista Júnior, da Aeronáutica, ex-comandante da Aeronáutica, e do Freire Gomes, ex-comandante do Exército, foram os últimos depoimentos que a Polícia Federal ia colher. Agora fechou o caso. Agora vai compilar tudo isso, enviar à PGR. A PGR deve fazer essa denúncia ao STF em agosto, mas o STF só vai aceitar o inquérito contra o Bolsonaro depois das eleições. Então, provavelmente em novembro, o Bolsonaro vira réu. A previsão de prisão do Bolsonaro é para os primeiros meses de 2025. E por fim aqui você tem uma relação, não é por fim, tem mais uma matéria. 14 investigados por trama do golpe seguiram Bolsonaro e se calaram a Polícia Federal. Você tem o próprio Bolsonaro, que se calou, o Braga Neto, que se calou, Augusto Heleno se calou, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se calou, o almirante golpista, né, da Marinha, que queria, o comandante da Marinha, que colocou as tropas à disposição do Bolsonaro para dar o golpe, o segurança do Bolsonaro, que agora falou que quer delatar, já não ficou calado, mas agora ele disse que quer delatar, o Felipe Martins, que também agora disse que quer delatar, a Mauri Ferissari, foi esse aqui o jurista que escreveu a minuta golpista, José Eduardo de Oliveira, é um padre citado no relatório da investigação como membro do núcleo jurídico do golpe,
Ailton Gonçalves Moraes e Barros, major da reserva do Exército, que já havia sido preso na investigação dos cartões de vacina. Ângelo Martins de Nicole, Hélio Ferreira Lima e Mário Fernandes, militares do Exército, são apontados na investigação como membros de um núcleo de desinformação. E Rafael Martins de Oliveira, conversas obtidas pela PF mostram que o major das Forças Especiais do Exército ajudou a organizar protestos no Congresso Nacional e no Supremo no dia 15 de novembro de 2022. Ronald Ferreira de Araújo Júnior, esse aqui também está querendo delatar. Pediu para delatar o Bolsonaro, porque ele está vendo que está todo mundo se dando bem, só ele está ficando para trás. Aqui nós temos de Moraes ao código-fonte das urnas, os 5 pontos que Bolsonaro queria usar para justificar o golpe. Aqui tem uma relação de pontos. Vamos ver como é que, se eu falo isso aqui para você rapidamente, né? A íntegra do documento foi exposta pela Polícia Federal. O texto apreendido com o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro dizia que Moraes nunca poderia ter presidido o STF. E aqui é basicamente para elencar os pontos aí do depoimento de Bolsonaro que queria usar para justificar o golpe, as desculpas dele para dar o golpe, que todo mundo já conhece, então não precisa também ir tão a fundo. E o Lula está dizendo o seguinte, que a democracia está em risco ainda no Brasil, não é no Brasil, no mundo, mas ele diz que a democracia está em risco, né? A democracia está correndo risco, o Lula diz, porque realmente está correndo risco. Não foi afastado esse risco. O risco só vai existir quando essa gente estiver todinha presa. E isso ainda vai demorar um pouco, e eles estão tramando, enquanto eu estou lendo aqui para você, a extrema-direita, Bolsonaro e companhia limitada estão tramando alguma coisa para virar esse jogo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.